dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu convido a igreja para nós ficarmos de pé e abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 53 do profeta Isaías. Capítulo 53 do profeta Isaías, e nós vamos ler a palavra de Deus. Quem puder ficar de pé, quem estiver doente ou joelho, ou acompanhando a mamãe do pastor, como está? Prazer te ver, irmão. Jesus te abençoe, conceda muita saúde. Assim diz a palavra de Deus. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido pecado, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, irmãos, e pedir a Deus que fale ao nosso coração. Pai, eu dependo de Ti, do Espírito Santo, do poder, do sangue de Jesus. Sem Ti, Senhor, como o Senhor mesmo disse, eu nada posso fazer. Faz dessa palavra um pão para a nossa alma nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, podem sentar-se. No planeta Terra existem muitas obras. Eu estava lendo algumas coisas, por exemplo, a Muralha da China, é uma obra que tem mais de 8.000 quilômetros e causa admiração. É tida como a única obra que é vista da Lua. Nós temos, por exemplo, as pirâmides do Egito, que atraem muitos turistas. Nós tivemos nos Estados Unidos as Torres Gêmeas, que eram bem altas, né? Temos lá em Dubai aquelas ilhas em forma de palmeiras, construídas pela engenharia humana, uma coisa assim
muito bem feita, muito linda, muito chamativa. Temos o Taj Mahal na Índia, aquele palácio lindíssimo. E se eu fosse aqui enumerar, nós temos muitas obras na terra feitas pelos homens. Mas eu quero falar nesta manhã sobre o tema a maior obra que Jesus realizou, a maior obra que Jesus fez. E quando nós falamos das obras que o Senhor Jesus fez, são muitas. No Novo Testamento tem cerca de 40 milagres que ele fez. E nós vemos ali, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 2, quando ele vai a um casamento, né? A gente às vezes vai a um casamento e a gente fica preocupado, preocupado, mas fica curioso, quer ver a roupa da noiva, se ela está bonita e tal. Mas Jesus começou o seu ministério no casamento, transformando água em vinho. Jesus também fez N outros milagres. Por exemplo, ele ressuscitou pessoas mortas, ele andou sobre as águas, ele falou com a mulher samaritana sobre a água que ele pode dar, a água da vida. Ele se pôs no templo de pé, em João 7, dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele curou aquele homem doente ali na beira do poço, um homem que não tinha esperança, que não tinha como ser curado devido à sua falta de mobilidade. Jesus ressuscitou Lázaro. E eu estava falando na EBD hoje, e eu dei uma rápida pincelada sobre isso, que eu vou discorrer um pouquinho aqui. Então o Senhor Jesus fez muitas coisas, e isso que ele fez tinha uma finalidade, porque quando a gente olha para os milagres dele, a gente precisa tentar entender por que Jesus fez essas coisas. E eu estava meditando sobre esse assunto e eu fiquei pensando, as coisas que Jesus fez foram feitas para que nós saibamos que ele é digno de confiança, para que nós saibamos que nós podemos depositar a nossa vida na mão dele, que nós podemos ir a ele e nunca seremos rejeitados, porque ele disse: aquele que vem a mim, de forma alguma será rejeitado. Então é um convite bíblico para nós irmos ao Senhor. E quando a gente lê na Bíblia esses feitos de Jesus, a gente vê que eles tinham uma finalidade. A finalidade é exatamente essa: para que você saiba que você pode depositar toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua confiança, todo o seu presente e todo o seu futuro nas mãos dele. Tudo que é colocado nas mãos do Senhor Jesus está seguro. O diabo não pode tocar naquele que é nascido de Deus, diz o apóstolo João. Então os feitos do Senhor, que foram muitos, e esse texto lido de Isaías 53, ele aparece como uma lâmpada no Velho Testamento para descrever o maior de todos os feitos do Senhor Jesus. E qual foi o maior de todos os feitos do Senhor Jesus? O texto nos dá luz sobre isso, quando diz que o Senhor Jesus submeteu-se à vontade de Deus, porque tem pessoas que não têm esse entendimento. Quando veio o filme sobre a morte de Jesus, ou ouvem falar, pensa que foi um grupo de pessoas maldosas que pegou o Senhor Jesus, esbofeteou e crucificou. Mas esse texto de Isaías 53, ele nos traz um entendimento mais amplo sobre isso. Por exemplo, no versículo 4 diz assim, olha para a sua Bíblia, por favor: certamente, certamente quer dizer com certeza, com toda segurança nós podemos dizer, certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Meus irmãos, eu estou aqui pregando para vocês e eu fiz um exame médico e o médico disse que eu tenho catarata. Eu vou ter que operar. Aí eu estou aqui dizendo a você, se Deus me curar da catarata, Ele será o meu Deus. Se Deus não me curar da catarata, Ele será o meu Deus do mesmo jeito. Estando eu com saúde ou com doença, o Senhor Jesus é o meu Deus. E eu tenho absoluta certeza que, se eu não for curado de catarata, embora eu vá me submeter a uma cirurgia, se for o caso, e também tenho glaucoma, que é uma deficiência do nervo óptico. Se eu for curado do glaucoma, e Deus é poderoso para isso, conforme foi citado na EBD hoje, Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se Deus me curar de glaucoma, Ele será o meu Deus. Se Deus não me curar de glaucoma aqui na terra, vai chegar o dia em que eu vou estar na presença dEle, e lá não tem glaucoma, lá não tem pressão alta, lá não tem catarata, lá não tem câncer, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus ainda não subiu ao coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o texto está dizendo, certamente Ele tomou sobre si, e o Senhor Jesus fez esses milagres que são chamados de sinais. Ele fez isso. Certamente Ele tomou sobre si. E lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro repete esse texto e diz que Cristo levou sobre si as nossas iniquidades, Ele tomou sobre si as nossas doenças e os nossos pecados. Jesus recebeu no corpo dele o castigo que era devido a mim e a você. Eu queria que você não tivesse isso como um jargão, como uma coisa repetitiva, como uma notícia requentada. Jesus levou sobre si os seus pecados e as suas iniquidades. E Pedro diz, concluindo o texto de 1 Pedro 2:24, que Ele fez isso para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E Ele diz mais, e agora vocês se converteram ao pastor e bispo das vossas almas. Quem não tem Cristo como pastor e bispo da sua alma está em falta. Quem tem Cristo como pastor e bispo da sua alma, mas está em pecado sem confessar, também está em falta. Porque o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, e essa obra que eu estou enfatizando aqui, porque os irmãos me vêm pregar aqui já há alguns anos e sabem que esse é o único assunto que eu sei falar. Eu não me proponho a falar de outro assunto, porque o dom que Deus me deu é para falar disso, porque eu sei que essa obra que Jesus fez, ela é poderosa para te conduzir a salvo para o reino do Senhor. Então, o texto está nos dando entendimento para que nós não pensemos que o que aconteceu com o Senhor Jesus foi um acaso, ou foi porque os romanos eram muito maus, ou foi porque os judeus não entenderam. Não é só isso não, tem algo mais na morte de Jesus. Aí no versículo 4, na conclusão dele, diz assim: contudo nós o consideramos o quê? Como é que diz aí, no final do versículo 4? Contudo nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus o quê? Atingido e afligido. No versículo 5, Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz
estava sobre ele, e a conclusão: pelas suas feridas fomos curados. Nós estávamos na condição de condenados, mas o Rei Celestial tirou a capa real. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele tornou-se semelhante aos homens. E eu cito sempre aqui Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele disse o seguinte: quando Cristo tomou sobre si os meus pecados, ele tomou tudo que eu tinha, porque tudo que eu tinha era o pecado. Vamos repetir isso? Quando Cristo tomou sobre si os meus pecados, ele tomou tudo que eu tinha, porque tudo que eu tinha era o pecado. Então Cristo levou, e você deve olhar esse texto e entender, às vezes que tem nossos, você deve entender que nenhum ser humano está excluído desse texto. Todas as pessoas que são escolhidas de Deus, que são eleitas do Senhor, que são filhas de Deus, que são cristãs, elas estão incluídas nesse texto. O texto está falando de mim e de você, e o texto está dizendo que um pai pegou o juízo que era para nós e aplicou no filho. E ele fez isso não é porque o pai seja sádico, não. Ele fez isso porque eu não tinha como pagar o meu pecado. Eu precisava que alguém que nunca pecou se voluntariasse, e é essa obra que eu estou endossando nessa manhã. Alguém que nunca pecou se voluntariasse para tomar o meu pecado, se dispusesse a morrer por mim. Eu estou dizendo a você que Cristo morreu pelos seus pecados. Não é para você dizer igual lá no Nordeste, você fala assim: Deus te abençoe, a pessoa fala nós todos, é um costume local, mas não é para você diluir isso dizendo: Cristo morreu por todos nós. Não, toma isso pessoalmente, diga: Cristo morreu por mim, e essa obra tem o poder de limpar seu coração, de tirar o seu pecado de maneira tal que você tenha acesso ao Pai através do Filho. É isso que o texto está dizendo para nós. A morte de Cristo foi um decreto de Deus para tirar os nossos pecados. Foi um decreto definitivo e foi o único ato praticado na terra capaz de tratar com o pecado. Grandes fatos já aconteceram no planeta Terra, grandes obras já foram feitas, mas o fato mais importante que já aconteceu no planeta Terra, aos olhos de Deus, não foi construções, não foi descoberta de vacinas, não foi a ida do homem à lua. O fato mais importante aos olhos de Deus foi a morte do Senhor Jesus, porque ninguém teve uma morte tão profunda e tão abrangente como ele, porque através da morte dele que nós nascemos. Eu estou dizendo a você, isso deve golpear a sua consciência, isso deve ser introjetado, entronizado no seu coração, e você deve dizer: o inocente pagou o preço do meu pecado. Essa mensagem que ele mandou que fosse pregada por todo mundo, essa mensagem que é capaz de habilitar o homem a ser habitado pelo Espírito Santo, como ele mesmo disse: se eu não for o Espírito Santo, não virá a voz. Hoje o Espírito Santo está aqui me inspirando para dizer isso a você, com todo resfriado que eu aqui estou. Hoje o Espírito Santo que está aí no seu coração, dentro de você, está dizendo: isso é verdade. O Espírito Santo está dizendo: eu preciso, dizendo a mim e a você, que nós precisamos levar mais a sério o nosso compromisso com o Senhor, o nosso compromisso com a sua palavra, que a nossa esperança deve ser a volta de Jesus ao planeta Terra, porque a volta de Jesus é um decreto celestial,
ela vai acontecer, assim como a sua morte foi o fato mais importante que já aconteceu, a sua volta será o fato mais importante que acontecerá na terra. Haverá o dia em que o céu vai decretar: chegou a hora, a última trombeta vai tocar, e o Senhor Jesus vai sair do trono, e Ele vai buscar a sua igreja, e eu creio que eu faço parte dessa igreja. Eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu creio que essa morte propiciatória, expiatória, substituta, ela é capaz de limpar o meu coração e tirar todo impedimento da minha vida. Eu sou um ser humano cheio de defeitos, mas eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para cobrir e apagar os meus defeitos. E quando Deus olha para mim, Ele não olha para mim e vê Juscelino, um ser humano falho, cheio de defeitos. E a conclusão desse texto está dizendo que Jesus, pelos transgressores, Ele intercedeu. E eu estava lembrando de um momento na vida de Pedro, em que Jesus disse assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Jesus abriu os olhos de Pedro. É bom que seus olhos também se abram nessa manhã para esse fato. Você tem um acusador, você tem alguém que lança seu pecado, o seu passado no seu rosto, mas você tem um sumo sacerdote, que ele não apresenta argumentos verbais diante do Pai, mas ele apresenta o seu próprio sangue, e porque o sangue dele é um sangue sem culpa, e esse texto nos diz isso, que ele não tinha culpa, que ele não tinha pecado, o sangue que fluiu das veias do Senhor Jesus, ele é absolutamente 100% puro, capaz de limpar, de comprar pecadores e torná-los justos aos olhos de Deus. O sangue de Jesus é capaz de fazer com que uma pessoa que odeia a Deus seja transformada e seja tornada um filho de Deus. O apóstolo Pedro estava muito presunçoso, muito cheio de si, quando Jesus falou que Pedro ia negá-lo, e Pedro falou: de modo nenhum, Senhor. E Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo. E naquele momento Jesus não falou: olha, vai lá procurar os irmãos e faz uma reunião de oração. Jesus não falou: olha, faz uma campanha. Jesus não falou para Pedro: Pedro, faça um jejum. Jesus não falou para Pedro: olha, melhora a sua conduta. Mas Jesus disse para Pedro: eu roguei por ti. Jesus está dizendo a mim e a você nessa manhã: Ele rogou por nós. Ele rogou por nós porque nós estamos aqui na casa dele. Ele rogou por nós porque a palavra dele está em nosso coração. Ele rogou por nós porque um dia nós assumimos um compromisso com ele, mas antes disso, ele rogou por nós porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós somos as ovelhas do Senhor, preciosas aos seus olhos. Ele diz que a nossa alma vale mais que o mundo inteiro. Ele diz que a ovelha, uma delas, se perdeu e se afastou, e o pastor foi buscar. Ele não descansou enquanto ele não a pôs nos ombros e a trouxe nas costas. Todos nós éramos essa ovelha perdida, mas o Senhor saiu do céu, do trono da sua glória, para tomar uma posição de humilhação, e ele veio atrás de cada um de nós. A mesma voz que chamou Pedro, que chamou Paulo, a mesma voz que formou a igreja primitiva, chegou no século XX aos meus ouvidos, e aquela voz disse: segue o Cordeiro de Deus, segue Jesus, faça de Jesus a sua bandeira, invoque o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nenhuma ovelha do Senhor se perderá. Ele disse lá em João 17: nenhum dos que o Pai me deu se perdeu. Meu irmão, você não se perderá, porque Jesus intercede por você.
ele apresenta esse argumento que não tem contestação. Ele chega diante do Pai e diz: é minha ovelha, eu dei meu sangue por ele, eu comprei, ele é meu. E ele disse: aqueles que o Pai me deu, nenhum deles se perderá. Então você tem uma viva esperança, você tem uma fé viva, acesa, uma fé avivada pelo fogo do Espírito Santo, você tem uma fé registrada no céu. Deus se propôs a te conduzir em segurança. Jesus não é o Salvador que te chamou e diz: fica por aí, não. Ele disse: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não é esquecido, não, meu irmão. As suas orações são preciosas diante dele. As lágrimas que você derramou quando você teve em tribulação, ele as recolheu no seu odre. Você é lembrado por ele no céu. Ele te ama. E lá em João 15, versículo, se não me engano, 8, ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. Ninguém ama você com a intensidade que Jesus ama. Pessoas já disseram que te amam e diz: hoje, daqui a 2 anos ou 3 muda o discurso, mas o de Jesus não muda não. Você, a irmã Nete está ali, né, com esse cabelinho branco. Há muitos anos atrás ela ouviu que Jesus a amava, e o mesmo amor permanece. As ruguinhas vieram, o cabelinho branco. Algumas doenças, como eu falei, né, irmão Nete? Talvez não seja curada aqui, mas lá, irmão Nete, seu corpo será novo. Você terá uma pedrinha branca com um novo nome. Lá você verá Jesus como ele é, porque essa obra que ele fez na cruz, que o texto está falando, ela foi uma obra aplicada pelo próprio Deus. Ela não foi uma obra que, como eu disse, fruto de acaso, ou porque o exército romano era mau, ou porque os judeus tinham inveja de Jesus. O texto nos dá luz, foi o próprio Deus que providenciou a morte do seu filho para me substituir. Um castigo foi aplicado sobre o inocente para que o culpado, que sou eu, seja declarado justo. E agora a minha fé é colocada nele, a minha esperança é colocada nele, o meu louvor é dirigido a ele. Eu apelo para o sangue dele, é o Espírito dele que me acompanha, que me guarda, que me guia, é a palavra dele que me ilumina. É ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu. E ele te escolheu antes da fundação do mundo, e ele registrou o seu nome lá no livro da vida. E vai chegar o dia que você vai estar lá, junto com Pedro, Paulo, Tiago e João, e vai se cumprir a palavra que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas ele nos revelou pelo seu Espírito. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas maravilhosas para você. As bênçãos de Deus estão reservadas para você. Vai chegar o dia que você vai ser coroado e você vai estar com o Senhor, como o apóstolo Paulo disse: o Senhor me dará a coroa da justiça, e não só a mim, mas a todos que amam a sua vida. Você está aqui para esperar a volta de Jesus. Você está aqui para se separar dos seus pecados pelo poder do Espírito Santo. Você está aqui para lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Você está aqui para invocar o nome do Senhor. Você está aqui para viver em comunhão com os irmãos. Você está aqui para andar em santidade. Você está aqui para andar na luz. Você está aqui para ouvir a voz do pastor celestial. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Irmã Eli, o Senhor te trouxe aqui para ouvir isso. Que você veio ouvir a voz do Senhor, essa voz poderosa, essa voz que troveja, como diz o Salmo 19, a voz do Senhor é poderosa, é essa voz que diz a Satanás: para trás, você não pode tocar na minha igreja. Jesus disse a Pedro, como diz aí na conclusão: Satanás pediu para te peneirar,
mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nessa manhã, que o Espírito Santo sopre sobre você a voz do Senhor, que você seja animado e que no seu coração você diga: eu vou me separar dos meus pecados, sejam eles quais forem. Eu não vou ter pecado de estimação no meu coração, porque Cristo levou os meus pecados na cruz. Como Ele intercedeu por Pedro, Ele intercede por mim e por você. E quando Pedro estava se afogando, ele disse: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu as mãos e levantou Pedro. Assim Ele faz comigo e com você. Nessa manhã o pastor celestial te dá a mão e manda você continuar. Que Deus nos abençoe. O pastor João Pedro vem fazer oração de conclusão. Que essa palavra tenha